Meu nome é Murilo Borges, sou um cara de 25 anos, sou de 95, natural do Rio de Janeiro. Quando falaram comigo sobre contar um pouco da minha história, foi interessante para revisitar minha própria memória, revisitar as coisas que eu fiz desde pequeno, os meus aprendizados, quem me ensinou, as pessoas que puderam se disponibilizar para me educar, para me ensinar os caminhos, né? E as tradições até de família. E já que falamos sobre família, é interessante também recapitular um pouco essa história contando da minha família, da minha criação, que começa antes de eu mesmo existir. A história começa em Valença, no interior do Rio, quando meu avô ele vem para o Rio de Janeiro em busca de trabalho, e a partir daí ele tem mais 4 filhos aqui no Rio de Janeiro. E ele viu o quão difícil era a vida e o desenvolvimento para ele mesmo, inclusive imagina para essas crianças, né? Mas a partir disso, de muita garra, de muita disposição, a minha família ela teve essa virada na vida mesmo, mais por questão de necessidade do que por questão de opção. Aí sim, em 95 aconteceu de eu nascer. Por isso eu acredito que eu carrego, na verdade, um legado histórico e me faz com que continue andando para frente, né? Porque a gente sempre precisa perguntar e reafirmar para a gente o que nos faz acordar, o que nos faz querer se desenvolver. De acordo com essa história, na verdade, a minha característica ela vem muito grande de resistência, vontade, foco e atitude, de acordo com a história da minha família. Eu mesmo busquei através da minha avó, porque meu avô faleceu, eu ainda era muito jovem, sobre algumas histórias, e isso me frisou muito em algumas palavras-chave, que são resistência, disposição, sagacidade e luta. Talvez isso hoje seja essa fórmula mágica para minha característica. É interessante também ressaltar que a dificuldade financeira ela sempre foi um fato, além da racial, né, que a gente mora num país racista, sempre foi, mas isso nunca foi um problema tão grande diante de outras situações que precisavam ser resolvidas. Então, mesmo tendo pouco, a forma de compartilhar ela sempre foi presente. Então, pega um pão, parte para 5, pega um aqui, não sei o que, quem vai chegar também vai comer. Não tinha muito essa questão de mesquinharia. Talvez isso aí faça um pouco da minha história. E com essas adições, eu, Murilo Borges, né, me encaixo hoje nesse século XXI como um cara jovem, negro, formado em comunicação pela Universidade Veiga de Almeida, em busca dos meus sonhos e objetivos. Alguns eu realmente consegui traçar, outros ainda são coisas para acontecer. E eu acho que você também entender o seu tempo e a sua posição social é muito importante para que você não se desespere e que você também não caia na ansiedade, né? Na famigerada ansiedade que as pessoas tanto comentam. Dentro disso, eu gostaria também de falar que a minha caminhada ela começa em Irajá, mas ela começa de uma forma que eu conheci vários bairros desde pequeno. Me identifiquei com cada um deles também, mesmo só morando em Irajá, mas casa de amigo, casa de vó, casa de tio, como Madureira, Vaz Lobo, Vicente Carvalho, né? São as adjacências ali da área onde eu fui nascido e criado. E isso me fez entender um pouco a cultura também de cada bairro e os costumes dos quais serviram para ao longo do tempo eu saber o que eu queria escolher para mim, porque a rua ela oferta muita coisa, disponibiliza muita coisa. Não necessariamente essas coisas elas são importantes para o seu desenvolvimento pessoal, mas elas estão ali. E aí como fazer escolhas, né? Foi desenvolvendo a partir do colégio republicano, em Vaz Lobo. Ali eu pude ter uma educação e entender melhor o conceito de família. Também aprendi muitas coisas sobre ética, sobre boa índole, mesmo sendo uma escola particular da maioria branca ali, onde eu pude estar contando com a galera, pude estar trocando também, passando por histórias, construindo amizades, construindo relatos, né, da própria vida e inclusive a identidade, né, que a escola também serve para criar esse tipo de característica na própria pessoa.
Através disso eu pude me desenvolver muito bem com a escrita, que talvez hoje sirva porque eu sou compositor, participo da banda Praça, da qual tenho a felicidade de escrever pelo menos o primeiro EP aí, as músicas, junto com o Sávio Cútalo. E voltando à história da escola, quando eu acabei o ensino médio, na verdade quando eu acabei o ensino fundamental, eu fui para o ensino médio, estudei TI, Tecnologia da Informação, não sabia se era o que eu queria de fato, mas estava ali fazendo, porque é interessante também uma coisa que eu sempre carreguei para minha vida. Eu nunca soube muito bem o que eu queria fazer, mas eu soube muito bem o que eu não queria para minha vida. Isso já é 50% de caminho andado, assim. Através disso também no estudo de TI eu pude me entender melhor trabalhando com imagem, o tipo de identificação com as coisas de computação gráfica, que também é uma pressão muito grande quando você tem 16, 17, 18 anos, ter que escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. Isso acontece muito para quem passa por esse período de escolha e a pressão de faculdade ou carreira militar, ou sei lá o que você vai fazer se você é um atleta. E eu, não diferente, né, dos meninos suburbanos, também passei por isso. Opinei por fazer comunicação na faculdade, foi uma área que eu gostei muito, porque acredito que eu me identifique muito com ela. E uma coisa interessante desse depoimento é que eu não estou aqui para ficar contando momentos ruins da vida, sabe? Eu acho que fica batido, às vezes, você como um homem negro, ficar contando sobre os problemas da sua vida, os momentos que você passou. Isso acontece na vida de muita gente. É óbvio que não é pra gente passar pano e nem deixar passar batido. Mas como a Alessi Brandão, eu venho aqui para falar de autoestima, que é muito importante para a gente continuar a andar para frente, porque o passado ele existiu e é um fato, não tem como a gente apagar. Ele serve muito mais como contribuição para a gente entender o que a gente quer andar para frente, o que a gente não quer que os nossos próximos passem. Também sou uma pessoa que investe muito tempo nas crianças em relação ao ensino, em relação à educação, em relação à cultura mesmo, de fato. Não só por trabalhar com isso, mas porque elas são de fato o futuro. Eu já fui uma criança, ainda tenho uma criança em mim muito viva, e acredito que o meu poder de criação, né, de vir de criança, é realmente trabalhar formas melhores de construir um próprio mundo para a gente mesmo. E eu sou uma pessoa que projeta e acredita muito nas coisas que eu peço. Peço ao universo, acredito muito na lei do universo, peço de verdade, peço sério e trabalho para que isso se construa e se torne realidade. Porque na verdade também existe uma questão, né? A gente não pode ter o corpo mole na hora de executar as coisas, porque a execução delas é o que faz a gente chegar no que a gente queria. As coisas não são fáceis. Eu costumo até brincar um pouco com a galera que trabalha comigo, que muitas coisas dão errado primeiro, para depois darem certo. E não é porque nós somos maus profissionais, muito pelo contrário, mas é porque a gente não desiste. Na verdade, o não desistir faz com que a gente chegue no objetivo, porque as barreiras e obstáculos elas são fatos na vida de todo mundo. E isso não só num projeto, mas na vida no geral. Entende? Eu acho que você entender os altos e baixos da sua vida e saber andar junto a eles, saber ter uma forma de entender esse equilíbrio e saber viver bem nesse ciclo, é o ideal para que você tenha uma longevidade, que também é um objetivo da minha vida. Eu quero viver durante muito tempo. Então isso daí acaba sendo influenciado pela minha forma de ver o mundo, pela minha forma de me alimentar, pela minha forma de escutar música, pela minha forma de conversar, pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que muito tem a ver com as características das pessoas que estão ao seu redor, com as coisas que você escuta, assiste, forma muito a sua personalidade. A forma que você tem caráter, a forma que você tem índole, a forma que você tem discernimento, o que você escuta, o que você não escuta. Eu acho isso que é muito interessante. Dentro dessa minha trajetória também eu pude aprender determinadas coisas como respeito. E o respeito pela outra pessoa, pelo próximo é o mais importante e pelo menos para mim, na minha experiência, é o que mais funciona. Quando você tem um respeito mútuo pela outra pessoa, o respeito ele está ele não está nem em mim e nem está em você, mas na verdade ele está entre nós e isso faz com que a gente possa estar se direcionando a viver melhor, numa sociedade melhor. Eu sou uma pessoa que não tenho muita fé no meio social. Acho que o ser humano está cada vez mais se autodestruindo. A gente pode perceber isso em questão da natureza, em questão das próprias relações e a falta de empatia entre nós.
mas eu acredito que dá para plantar e colher. Eu acredito que se você pede trabalho, você tem. São leis do universo mesmo que não interferem, que interferem necessariamente na vida do ser humano, mas o ser humano não interfere nessas leis do universo. Trazendo um pouco para a minha trajetória, eu pude me desenvolver fazendo o que eu quis fazer. Hoje eu sou um cara autônomo, trabalho com design gráfico, trabalho com edição de vídeo, trabalho realmente com publicidade, que é a minha formação. Faço bem porque me desenvolvo ao longo do tempo, não é só você se formar, mas sim o que você consome, o dia a dia dos podcasts que você assiste, os livros que você lê e relê, algumas matérias que são atuais você passa para dar uma observada. E é interessante para você contar a vida também, né, da sua pessoa, mas com a sua perspectiva. Porque, por exemplo, se eu trabalho com publicidade, eu trabalho com venda, automaticamente eu sou uma pessoa que insere, por exemplo, pessoas negras no contexto desse. Quer um exemplo? Foto, que nem necessariamente você vê tanta gente preta assim, vendendo, comercializando. Às vezes você trabalha com um banco de imagens e você não tem. Ou mesmo coisas que você vai inserir a pessoa que é preta ali dentro daquele contexto, que às vezes realmente foi criado num sistema racista, porque o racismo é institucional, e é para a galera branca. Então, quando você está se adicionando, se colocando, se autopromovendo também nesse meio da publicidade, é uma forma de você resistir e até de militar, né? Uma palavra que hoje está um pouco batida, mas a militância ela tem as suas formas de atuação, né? Eu não fico muito criticando outras pessoas que fazem as coisas, mas eu prefiro fazer e, através do exemplo, eu arrastar as outras pessoas que estão comigo. Então, por isso, eu consigo me desenvolver como pessoa, muito pela concentração também. A concentração vem pelo fato da meditação. Não consigo fazer todo dia, eu também busco ser o mais verdadeiro possível, mas às vezes que eu consigo meditar, me organizar, reorganizar os pensamentos dentro da minha própria cabeça, de olhos fechados, escutando música ou não, cada um tem o seu ritual, serve muito para mim. Não só para o dia, na hora que eu acabo de fazer a meditação, porque eu estou de bem com o meu coração, mas para o decorrer do dia. Então, organização é a palavra-chave para que a vida ande para frente. Isso é uma frase que eu também pego de um outro amigo chamado Rodrigo Rosme, inclusive ele fez umas blusas muito maneiras e eu comprei uma do qual eu me identifico com essa frase. E nada, como é que é? Aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia. São frases que definem minha vida também. Essa é do Racionais, né? Eu até tô com a blusa dos caras aqui, porque realmente é um grupo musical que, através da música, influencia muito minhas escolhas. E para fechar, um recado que eu gostaria de dar é que as coisas têm custo para aprendermos a dar valor. Então, tudo que demora, tudo que você tem que persistir, fazer com que a coisa aconteça de acordo com a sua força, é para você dar valor a isso e não perder tão fácil assim, de mão beijada. Muito obrigado, eu sou Murilo Borges, esse foi o meu depoimento. Aí sim, em 95 aconteceu de eu nascer, por isso eu acredito que eu carrego, na verdade, um legado histórico que me faz com que continue andando para frente, né? E a gente sempre precisa perguntar e reafirmar pra gente o que nos faz acordar, o que nos faz querer se desenvolver,